Olá, pessoal! Bora para mais uma aula da nossa jornada rumo a um corpo mais leve, mais saudável, mais feminino, sem dieta, sem sofrimento e sem restrições. Pessoal, nessa aula de hoje, quero conversar com vocês sobre a importância da autocompaixão no processo de emagrecimento. Então, como ter autocompaixão por nós mesmas pode nos auxiliar a emagrecer. E aqui eu vou explicar tudo para vocês e como que vocês podem praticar a autocompaixão aí. A autocompaixão, pessoal, é um pilar central para quem busca se curar de problemas de comer emocional, compulsão alimentar, e não existe um caminho para o emagrecimento saudável, sustentável, que respeita a sua fisiologia, que é verdadeiramente saudável, se esse caminho não te leva a ter mais autocompaixão com você mesma. Então, muitas vezes as pessoas querem emagrecer e elas usam mecanismos, ferramentas, estratégias que as fazem se sentir muito culpadas, em que a autocrítica aumenta muito, em que a autocobrança aumenta muito, em que elas se veem reféns de estratégias muito duras e elas precisam ser muito duras consigo mesmas para poder seguir aquelas estratégias muitas vezes restritivas. Então, todos esses caminhos são caminhos que fogem à autocompaixão. Ou seja, se são caminhos que fogem à autocompaixão, você precisa ter essa dureza toda com você mesmo e se tratar a ferro e fogo, foco, força, fé, ferro e fogo, sabe? Sendo muito autocrítica com você, se cobrando demais, se exigindo demais. Então, esse não é um emagrecimento genuinamente saudável, que te respeita como um todo, que respeita toda a sua fisiologia, o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e o seu espírito. Esse emagrecimento não é um emagrecimento que não é um emagrecimento que vem de Deus, honestamente. É um emagrecimento opressivo, é um emagrecimento que muitas vezes vai te levar a um corpo magro, sim, mas você vai estar vazia por dentro, triste, muitas vezes, mais deprimida e muitas vezes correndo o risco aí de ter mais transtornos alimentares. Então, não vale a pena. Não vale a pena você ir por esse caminho que muitas vezes pode parecer mais rápido, mais fácil, mas é um caminho que te destrói por dentro. E é isso. Não é esse o caminho que eu desejo para você, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de autocompaixão. A autocompaixão tem a ver com nos aceitarmos assim como nós somos, independente dos nossos erros, não é nos conformarmos, né? Eu já até falei aqui sobre autoaceitação. Não é nos conformarmos com aquilo que nós vemos e sabemos que precisamos melhorar, mas é não nos tratarmos com tanta crítica, com tanta dureza, a ponto daquilo ali nos maltratar, sabe? Então, é entender que nós somos falhos, que nós somos fracos e que nós precisamos sim buscar uma maneira de melhorar, de evoluir, mas aceitando as nossas limitações, aceitando que não somos perfeitos, aceitando que nem tudo sai sempre como a gente quer. Então, autocompaixão tem a ver com isso, tem a ver com autoaceitação, tem a ver com autorrespeito e autoacolhimento. Então, eu tenho falado muito isso aqui com vocês. Não adianta querer emagrecer e judiando do teu corpo, né, passando fome. Isso não tem nada a ver com o processo de emagrecimento que realmente te respeita, que realmente respeita a sua essência, que vai te trazer para a sua essência. Porque o emagrecimento que te traz para a sua essência, feminina no caso, porque o meu trabalho aqui é voltado para mulheres, mas o emagrecimento que te faz voltar para tua essência, ele não é um emagrecimento que te desrespeita, certo? E ele é um emagrecimento natural, por quê? Porque quando você volta para sua essência, tudo começa a se alinhar. Você começa a ficar mais feliz e próspera em todas as áreas da sua vida e o seu peso corporal começa a se alinhar com aquilo que é o projeto de Deus na sua vida. Porque Deus não te fez, sua estrutura óssea não foi projetada para sobrepeso. Seu joelho, suas articulações não foram projetadas para isso. Então, quando você se respeita e trabalha pilares centrais que respeitam você de uma maneira integral, como eu acabei de falar, você consegue esse emagrecimento saudável.
Então é isso, não tem como. Não fuja do autorrespeito, não fuja da autoaceitação e não fuja da autocompaixão. Agora, muitas vezes nós não sabemos como praticar a autoaceitação, porque nós viemos muitas vezes de uma educação muito opressora, muito crítica, muito rígida, muito ditadora muitas vezes, ou que nos invalidava demais, ou muitas vezes nem tivemos ausência de pai, ausência de mãe, alguém para ali nos acolher. Então muitas vezes a gente não aprende como fazer isso com a gente mesmo, porque a gente não recebeu isso. Mas, como adultos que somos, nós precisamos aprender a nos dar aquilo que não nos foi dado. E aí, como fazer isso? Eu vou falar mais especificamente com vocês mais pra frente sobre o poder da oração, certo? De nos conectarmos com essa força maior, que você pode chamar como você quiser, eu chamo de Deus, mas isso é muito importante, a gente se conectar com a nossa intuição, com a oração, para que a gente aprenda a se tratar com mais autocompaixão, com autoaceitação, com autoacolhimento, assim como Deus nos ensina, né, que nós devemos, mas sem esse referencial de dentro das nossas casas, né, das nossas infâncias, realmente é muito difícil. Então, por isso que a gente precisa muitas vezes buscar isso, entender isso, internalizar isso, porque uma coisa é o conhecimento, a outra é internalizar. Muitas vezes nós precisamos buscar por meio de oração, buscar numa fonte maior como aprender a nos amarmos, a nos aceitarmos, a termos autorrespeito por nós mesmos e autocompaixão por nós mesmos. É um processo de cura, inclusive, certo? Então aqui pode parecer um pouco abstrato tudo isso que eu tô falando, mas tudo isso tem embasamento científico, tá? Porque nada do que eu trago aqui, muitas vezes eu trago uma visão um pouco filosófica, uma visão um pouco espiritual. Por quê? Porque eu trabalho a saúde de uma maneira integral. Para mim, nós somos seres integrais. Não adianta eu trabalhar o aspecto só do corpo se eu não trabalho a mente, os pensamentos, as emoções e o espírito. Mas tudo isso que eu trago para vocês tem comprovação científica. Então, por exemplo, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que é excelente para o tratamento de transtornos alimentares, certo? E as terapias, não sou psicóloga, então vou falar aqui a minha compreensão, mas as terapias de segunda e terceira onda são terapias que foram evoluindo da TCC tradicional para poder conseguir atender casos mais específicos que a terapia cognitivo-comportamental não conseguia. E adivinhe só, uma dessas terapias, digamos assim, mais evoluídas, para atender certos tipos de casos, inclusive para transtornos alimentares, uma dessas terapias de terceira onda ou seja, mais atuais, abordagens atualizadas, é a terapia da autocompaixão. Ou seja, a terapia da autocompaixão, ela é uma terapia atualizada, vamos colocar assim, da TCC tradicional. Ou seja, e nós temos vários estudos, várias comprovações do poder da autocompaixão, certo? Então, nada do que eu falo aqui é algo que simplesmente eu tirei do nada. É muita leitura, muito estudo. Então, a gente precisa entender isso. E aí eu vou só ler com vocês aqui que a autocompaixão é o quê? É você aprender a se tratar assim como você trataria um amigo seu, alguém que você ama muito, com compreensão, com gentileza e com bondade. Mas, gente, pessoal, é muito difícil às vezes a gente se tratar assim, como eu falei, porque isso são padrões que se aprofundaram na nossa mente, na nossa maneira de ver o mundo, de agir, de pensar, e muitas vezes nós somos duros com a gente mesmo, somos autocríticos com a gente não consegue ter essa autocompaixão. Mas é importante a gente entender o conceito, porque o conceito vai nos ajudar a nos aproximar de algo que a gente só consegue desenvolver internamente. Não é o conhecimento. Ler sobre autocompaixão não vai te tornar uma pessoa mais compassiva com você mesma. Mas já é um caminho. O conhecimento, ele te mostra que, olha, talvez você esteja se tratando de uma maneira errada e isso não vai te levar a ter os resultados que você quer na sua vida, incluindo
o emagrecimento saudável e sustentável. Porque quando nós não temos compaixão de nós mesmos, nós nos criticamos, nós nos punimos, nós nos chibatamos, nós não sabemos nos acolher, nós temos uma tendência muito grande a ir para extremos, a sempre buscar fugas, a sermos perfeccionistas, e tudo isso gera o quê? Descontar as emoções na comida, tudo isso gera comer emocional, episódio de comer emocional ou comer compulsivo, ou até mesmo evoluindo para um transtorno alimentar mais grave, como a compulsão alimentar, a bulimia, anorexia, certo? Então, é isso. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro para que vocês possam entender um pouquinho mais do poder que a autocompaixão tem. E aí eu vou ler aqui para vocês esse trechinho desse livro. Vamos lá. O nome do livro é Autocompaixão Feroz. Quem escreveu foi um PhD, ou seja, o autor, ele é doutor e PhD nessa linha. Eu vou deixar para vocês aqui o nome e a indicação do livro, certo? Com o nome do autor. É um livro, não é brasileiro esse livro, é um livro estrangeiro, então eu vou deixar o nome do autor um pouquinho complicado, eu vou deixar o nome para vocês. E aí eu vou ler para vocês aqui então. Pessoal, presta atenção, vamos lá. Presta muita atenção. Não perca isso. Pessoas que têm mais autocompaixão tendem a ser mais felizes, esperançosas, otimistas. Elas estão mais satisfeitas e gratas com suas vidas e pelo que elas têm. São menos ansiosas, deprimidas, estressadas e temerosas. Olha isso. Pessoas que fogem para a comida geralmente são pessoas que estão ou ansiosas, ou deprimidas, ou estressadas, ou temerosas, tá? Então, pessoas que têm autocompaixão consigo mesma, que são raras as pessoas, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso. São menos ansiosas, deprimidas, estressadas e temerosas. Tem menos propensão a pensar em suicídio ou a usar drogas e álcool. Revelam-se ser muito mais sábias e emocionalmente inteligentes, capazes de controlar emoções negativas de forma mais eficaz. Olha só isso, pessoal. Capazes de controlar emoções negativas de forma mais eficaz. Ou seja, se nós estamos aqui falando sobre comer emocional, se nós estamos falando aqui sobre comer emocional, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, certo? Que é um ponto que eu falo sempre. Mas como aprender a gerenciar as nossas emoções sem autocompaixão? Não tem como, nós precisamos desenvolver a capacidade de termos autocompaixão com a gente mesmo para a gente conseguir isso aqui, ó. Sabedoria e inteligência emocional para conseguir controlar e gerenciar emoções negativas de forma mais eficaz. Elas possuem uma autoimagem corporal mais positiva e são menos propensas a desenvolver transtornos alimentares. Elas possuem uma autoimagem corporal mais positiva e são menos propensas a desenvolver transtornos alimentares. Envolvem-se em atividades úteis, como atividade física, e tendem a comer bem e frequentar o médico regularmente, né, o dentista, fazer check-ups. Ou seja, elas conseguem cuidar melhor delas mesmas. Muitas vezes você tá aí tentando cuidar de você, tentando fazer tudo certo, mas você não tem autocompaixão, você se cobra muito, então o tiro sai pela culatra. São fisicamente mais saudáveis. Pessoal, não é você ser fisicamente mais saudável, se cuidar e etc, para você aprender a se amar e ter autocompaixão por você mesma. É você desenvolver uma autocompaixão por quem você é hoje, independente do seu estado, independente do que você faça. É você desenvolver essa autocompaixão por você. E essa autocompaixão vai ser combustível para que você consiga se cuidar melhor, para que você consiga se afastar de hábitos destrutivos. Então, se você quer se aproximar de hábitos construtivos, se você quer mudar a sua vida, desenvolva a autocompaixão, porque ela vai ser um propulsor disso. Elas são fisicamente mais saudáveis,
elas dormem melhor, ficam menos resfriadas e têm um sistema imunológico mais forte. Pessoal, olha isso. É a autocompaixão. São motivadas, conscienciosas e assumem mais responsabilidades por si próprias. Então, muitas vezes a gente fica aí lendo livros e livros e livros e livros e livros para conseguir ter uma inteligência emocional, para conseguir ter mais autorresponsabilidade, para conseguir adotar hábitos mais saudáveis, para conseguir ser mais produtivo e etc, etc, etc. E uma chave milenar nos foi revelada, né? E eu, como eu sou cristã, eu falo, essa chave milenar, na minha opinião, foi revelada o dia que Jesus morreu na cruz, para nos mostrar que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E não existe outro caminho para nada que você queira na sua vida se não for o amor. Porque acima da fé, acima da esperança, tá até escrito isso, Paulo fala sobre isso, é o amor. Eu não quero, novamente, não quero aqui levar vocês para religião, não é isso, não se trata disso, mas se trata de entendermos que essa força maior, chame você como você quiser, essa força maior, ela opera milagres na nossa vida e tudo aquilo que a gente deseja alcançar através do amor. E eu estou falando de um livro, de um PhD. Isso aqui é científico. Mas, ou seja, essa chave milenar já foi nos revelada há muitos anos, há milênios, de que não existe outro caminho, a não ser nos amarmos, né? E nos tratarmos com respeito, com autocompaixão, termos misericórdia de nós mesmos, não de sermos complacentes com os nossos erros e com aquilo que a gente tem que evoluir, porque nós temos que evoluir, nós precisamos buscar mesmo evoluir, mas é sermos mais compassivos com nós mesmos. Continuando a leitura. São mais motivadas, conscienciosas e assumem mais responsabilidade por si próprias. Outro ponto importante aqui, são mais motivadas. Veja bem, eu sempre falo que para você adotar hábitos mais saudáveis, não a disciplina é interessante, mas acima da disciplina está a motivação. A neurociência fala sobre isso diariamente, que sem motivação não adianta você ter disciplina. Tudo fica pesado e a tendência é que você largue mão das coisas. Então, muito mais importante do que a disciplina é a motivação. A motivação é muito mais importante. E olha o que está dizendo aqui, são pessoas mais motivadas. Então, às vezes você está tentando aí mudar a sua vida, tentando fazer uma alimentação mais saudável, tentando um monte de coisa, mas você não tem motivação, tudo é pesado, tudo é difícil. Autocompaixão. Você precisa trabalhar essa chave, digamos, essa chave, esse segredo milenar na sua vida. Elas são mais resilientes quando confrontadas com desafios da vida. Ou seja, quando elas são confrontadas com os desafios da vida, elas conseguem ser mais resilientes, têm mais coragem e determinação para alcançar seus objetivos. Então, muitas vezes você está aí lendo livros e livros, fazendo aulas de coaching, um monte de coisa, e está aqui. Elas mantêm relacionamentos mais próximos e funcionais com amigos, ou seja, tendem a se sentir menos sozinhas. Têm relacionamentos familiares mais equilibrados e assim como parceiros românticos. Ou seja, às vezes você está com problema no seu relacionamento, problemas familiares. Pessoal, autocompaixão. E relatam, inclusive, mais satisfação sexual. São mais inclinadas a perdoar. São mais empáticas e capazes de aceitar as perspectivas dos outros. Então, muitas vezes você é essa pessoa dura, que não aceita a opinião dos outros, que está sempre em confronto talvez com o seu parceiro, está sempre em confronto com tudo. Veja bem como a autocompaixão pode resolver N áreas da sua vida de uma vez só, se você trabalhar essa chave. Mostram-se mais compassivas com os outros, mas também são capazes de cuidar sem se esgotar. Então, muitas vezes você está aí se esgotando, cuidando dos outros para buscar validação, se matando. E quando você faz isso, mas dentro de uma autocompaixão com você mesma, ou seja, tendo autocompaixão por você mesma, você consegue se doar sem se esgotar. Não é algo que te suga, não é algo que te esgota, sabe? Então elas são capazes de cuidar, porque quando a gente nutre a autocompaixão por a gente mesmo, a gente também nutre pelo outro e tudo fica mais leve. Vocês já tentaram fazer algo motivadas por amor e já tentaram fazer algo simplesmente porque tinha que fazer?
Pois é disso que eu tô falando. Mostram-se mais... não é um conjunto ruim de vantagens... Tá. Ou seja, resumindo aqui, não é um conjunto tão ruim de vantagens, todas essas que eu mencionei, que resulta de um ato tão simples. Ou seja, é um conjunto enorme de vantagens que resulta de um ato tão simples, que é tratar a si mesma como se fosse uma boa amiga. Me embolei aqui na leitura, mas deu pra pegar. Ou seja, você ganha tudo isso, que muitas vezes você tá aí, dando murro em ponta de faca. E você ganha tudo isso por tratar a si mesmo como se você fosse uma boa amiga. Aí, continuando aqui, pessoal, porque esse livro, ele trouxe de uma maneira tão bem explicada que eu falei, não vou explicar, eu quero ler. Pessoas com autocompaixão também têm um nível mais elevado de autoestima, e eu já falei a importância da autoestima no processo de adesão a hábitos mais saudáveis e ao emagrecimento. Mas também, apesar de elas terem uma autoestima melhor, elas não se deixam cair em armadilhas colocadas pela busca de uma autoestima elevada. Ou seja, elas não caem em armadilhas, como, por exemplo, muitas vezes uma busca obsessiva por beleza, uma busca obsessiva por dinheiro, uma busca obsessiva por ter um corpo mais magro. Porque eu já falei que essa busca obsessiva denota que você não se ama e que você não se valoriza, porque você está buscando fora algo que você deveria buscar dentro, né? Então, essas pessoas que têm mais autocompaixão, elas têm uma autoestima elevada e elas não se deixam ser pressionadas em busca de coisas externas, apesar delas se cuidarem, apesar delas buscarem sempre estar evoluírem. Elas não se deixam levar por essas armadilhas, que muitas vezes as pessoas buscam desenfreadamente essas coisas e se perdem delas mesmas. Ou seja, se perdem de quem elas são, da essência delas. E o que eu tô querendo fazer é justamente isso, trazer vocês de volta para a essência de vocês. A autocompaixão não está ligada ao narcisismo, tá? Tem nada a ver. Da mesma maneira que a autocompaixão não leva a uma constante comparação social ou a defesa do ego. Então, ter autocompaixão não tem nada a ver com narcisismo e não tem nada a ver também com você se achar superior aos outros, tá? E quando você tem autocompaixão por você mesmo, você tende a se comparar menos, certo? Olha, o senso de valor próprio que vem da autocompaixão não depende de ter uma determinada aparência. Ou seja, você não precisa estar na sua melhor versão para você ter autocompaixão por você mesma. Você não precisa estar na sua melhor versão e ser perfeita para poder ser sua melhor amiga. Porque muitas vezes você só se trata como sua melhor amiga quando você alcança algo de bom. E aí sim você fala, consegui. Mas e nos dias ruins? E nos dias em que a sua aparência não tá tão legal, em que as coisas não estão indo tão bem, em que nada flui do jeito que você queria, em que você não é aprovada ou validada pelos outros? E nos dias em que você é criticada? E nos dias em que as coisas saem errado? Como você se trata? Então, autocompaixão não depende de você estar na sua melhor versão, de você ter uma determinada aparência, ou de ser bem-sucedida, ou de ter aprovação dos outros, tá? Para você ter autocompaixão de você não precisa ter nada. Inclusive, muitas pessoas só descobrem o poder da autocompaixão quando elas estão no fundo do poço. E aí elas conseguem acessar esse segredo milenar, muitas vezes até por meio da oração. E elas conseguem despertar nelas mesmas a autocompaixão e conseguem sair do fundo do poço. Porque você não precisa de nada, você pode estar no fundo do poço. A autocompaixão consegue te tirar dali. Então, isso significa que o senso de valor que vem da autocompaixão é mais estável com o tempo. Ou seja, você pode envelhecer, você pode ter ruguinhas, seu negócio pode quebrar, as pessoas podem te trair, te abandonar, tudo pode acontecer. Mas você consegue ter uma certa estabilidade emocional, inclusive. Então, por isso que eu falei, né? E da importância da autocompaixão no equilíbrio emocional. Os tremendos benefícios da autocompaixão
combinados com o fato de ser uma habilidade que pode ser aprendida. Então, sim, você pode aprender a ter mais autocompaixão por você mesmo. Ajuda a explicar por que tantos pesquisadores começaram a estudar essa mentalidade. Então, ter autocompaixão por você mesmo é uma mudança de mentalidade, tá? E aqui, como diz uma autora muito famosa, Shauna, autocompaixão é o molho secreto da vida. Torna tudo melhor. E é isso, pessoal. Esse era o recado que eu queria trazer para vocês, tá? Quando nós não temos autocompaixão por nós mesmas, aquela região do nosso cérebro, que é a amígdala, que desperta reações de luta ou fuga, fica mais ativada e o nosso córtex pré-frontal fica menos ativado. E o que acontece quando a gente não tem muita autocompaixão por nós mesmos e com pensamentos como, por exemplo, eu sou uma perdedora, essa roupa me deixa gorda, eu sou horrível, eu não consigo fazer nada direito. Essas autocríticas imensas, tá? Quando a gente fica extremamente autocrítico, então a gente desperta esse instinto de luta ou fuga que nos leva justamente para a comida. Certo? Então a gente pode conseguir aprender a se sentir seguras, porque emagrecimento tem tudo a ver com a gente se sentir segura com a gente mesma, tá? E esse senso de segurança não pode vir de uma voz que te critica o tempo todo. Porque se tem uma voz que te critica o tempo todo, isso está. O seu autoconceito está ameaçado. Ou seja, aqui fala, quando o nosso autoconceito está ameaçado, o perigo é interior. Ou seja, se você se critica o tempo todo, se você não se trata com autocompaixão, você gera, o seu autoconceito está sendo atacado, você está se atacando, e aí o perigo, ele é interior. Ou seja, você está em constante estado de alerta. Você está em constante estado de luta ou fuga. Se você está em constante estado de luta ou fuga, como você espera ter domínio próprio? Como você espera não atacar a comida? Como você espera conseguir regular suas emoções se você está em estado de alerta e em estado de luta ou fuga? Então, eu sempre falo isso, nós, não só mulheres, mas como os homens, nós precisamos nos sentir seguras para conseguir emagrecer. Mas para se sentir segura, para conseguir emagrecer, para que não haja todo esse disparate de cortisol, de adrenalina e de hormônios ligados a esse instinto de luta ou fuga e de reações impulsivas, tá? Que muitas vezes não levam para comida. Para que isso aconteça, para que a gente possa se sentir seguras com a gente mesma e então emagrecer, nós precisamos proteger o nosso autoconceito, o conceito de quem nós somos. E isso só é possível se nós nos tratarmos com compaixão, com amor com nós mesmas. Certo, pessoal? Então é isso. A aula foi bem densa. Peço perdão porque tinha muito caminhão passando aqui. Eu esqueci de ligar o microfone, mas eu já estava no meio da live. E eu falei muita coisa interessante, eu não queria voltar. Então é isso. Então, comecem a liberar outros tipos de hormônios na corrente sanguínea de vocês, como por exemplo a ocitocina, que é um hormônio que acalma e que tranquiliza. E como que você vai conseguir liberar a ocitocina? Se abraçando. Aqui nesse livro, inclusive, fala do poder de pequenas coisas para a gente conseguir despertar a autocompaixão. Por exemplo, falando palavras acolhedoras, palavras positivas, palavras que você diria para um amigo próximo que está passando por dificuldades, conflitos internos, se abraçando, colocando a mão sobre o seu coração, dizendo palavras boas para você mesmo. Tudo isso você vai ensinando você mesmo a se tratar com mais autocompaixão, certo? Com menos autojulgamento, com menos autocrítica, certo? E aí isso vai te tirar de uma possível reação uma reação de luta ou fuga, né? De algo ameaçador. Porque, pessoal, não tem nada mais ameaçador. Não tem nada que nos desestabiliza mais por dentro, que libera uma série de hormônios negativos, como eu falei, e que faz a gente engordar do que a autocrítica, o autojulgamento e a falta de autocompaixão por nós mesmos, tá? Então pega leve com você, seja mais amorosa com você e você vai conseguir todos esses inúmeros
benefícios aqui que vão muito além de um corpo mais magro, saudável, feminino, que tá alinhado com a sua essência, certo? Um beijo grande pra vocês, pessoal!